Salve, salve pessoal, e aí, tudo suave com vocês? Tomara que sim, ó, rapaz bolsonarista, tá não, bis. Operação Lavagado, bagulho doido, a milhão, oxê. Vou trazer aqui os depoimentos, que é o depoimento oficial mesmo, que ele prestou lá na PF, pá, quando ele firmou o acordo de não perseguição penal. Aí o desse vídeo agora aqui vai ser referente ao golpe, tá ligado? De estado e pá. Aí vai estar separado em blocos. Depois de passar isso aqui do golpe, eu vou trazer uma sequência que é referente à inserção de dados falsos e o cartão de vacina, no caso, falsificado. E sem mais delongas, vou trazer já aqui o vídeo do depoimento dele. Por favor, se inscreve no canal, deixa like e comentário também para fortalecer o engajamento. Caso queira, vou deixar no final desse vídeo aqui uma playlist com o vídeo referente aos depoimentos desse meliante aí X9. O bicho vai levar mesmo o Bolsonaro pra cadeia, bicho. Na verdade, levar não, né? Mas ele vai ajudar bastante. Bora pro vídeo. É fogo no gado, papai. Paga o pista sem anistia e sem saidinha também. Tá bom. Aos 28 dias do mês de agosto de 2023, na Diretoria de Inteligência Policial, na sede da Polícia Federal, no Distrito Federal, na presença dos delegados de Polícia Federal Fábio Alvarechó, Flávio Vietes Reis e Elias Milhomes de Araújo, dos agentes de Polícia Federal Geraldino Cassimiro, Antônio Ferreira, Fábio Lute, da escrivã de Polícia Federal Francisca Maria Bonifácio Medeiros, compareceu voluntariamente Mauro César Barbosa Cid, brasileiro, nascido em 17 de 5 de 1979, portador do CPF 927-781-86034, residente domiciliado na QRO Conjunto 9, Casa 714, SMU Brasília, acompanhado pelos advogados constituídos César Roberto Bittencourt, OAB 11483, Jair Alves Pereira, OAB 46872, e Vânia Barbosa Adorno Bittencourt, OAB 49787. O colaborador Mauro César Barbosa Cid, assessorado por seus advogados, manifestou a intenção de colaborar nos termos da Lei 2850 de 2013 com as investigações envolvidas no âmbito dos inquéritos policiais 2020 007-5332, referente ao inquérito judicial 4781, e inquérito policial 2021 005-2061, referente ao inquérito judicial 4874, que tramitam no Supremo Tribunal Federal, relacionado aos seguintes tópicos: A. Ataques virtuais a opositores. B. Ataque às instituições, STF, TSE, ao sistema eletrônico de votação e à rigidez do processo eleitoral. C. Tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. D. Ataque às vacinas contra a Covid-19 e às medidas sanitárias na pandemia. E F. Uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens, o qual se subdivide em uso de suprimento de fundos, cartões corporativos para pagamento de despesas pessoais, inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde para falsificação de cartões de vacina e desvios de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ou agentes públicos a seu serviço, e posterior ocultação com fim de enriquecimento ilícito. E, por último, outros tópicos que possam surgir no transcorrer da investigação. A presente oitiva não exaure a coleta de dados relativa aos fatos apurados, em razão da dimensão da investigação referente aos eixos de atuação. O presente ato de colaboração será gravado em mídia audiovisual para garantir a fidelidade das informações prestadas, podendo seu conteúdo ser utilizado nas referidas investigações. Ademais, também será reduzido a termo como forma de facilitar o acesso ao conteúdo pelo juízo e demais atores. Inquirido a respeito dos fatos investigados no presente ato, o senhor Coronel Mauro Cid, na presença de seus advogados, reafirma a renúncia ao direito de permanecer em silêncio e o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. A Polícia Federal conduz investigação que apura a prática de atos relacionados a uma possível tentativa de execução de um golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ocorridos após o resultado do segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Nesse sentido, eu indago ao senhor sobre elementos que o senhor tem conhecimento em relação aos referidos fatos investigados. Bom, então, já que está sendo gravado, até para todo um contexto, né, do que aconteceu,
depois do dia 30 de outubro, o presidente tinha pra gente certeza que ele iria ganhar as eleições, né? E a partir daí ele entrou num luto, não vou dizer depressão, mas um luto muito profundo, né? Tanto que a imunidade dele baixou, ele pegou uma erisipela que praticamente a perna dele parecia que ia cair, dava pra ver quase que o osso. Então ele ficou muito mal. Então nesse período todo, ele praticamente acabou com as agendas oficiais, algumas, né, que eram importantes, ou pessoas que ele chamava para conversar dentro dos interesses, que ele tinha, né? Então, nesse período todo, né, desses são 8 semanas, né, que eu cataloguei aqui, eu poderia dividir que as pessoas que iam conversar com ele, né, ou que ele chamava, ou que a maioria das vezes as pessoas iam até ele, né? Acesso a ele, buscavam acesso. Muitas pessoas ele cortava, muitas ele deixava. Então eu dividiria basicamente em 3 grandes grupos. Isso no Palácio da Alvorada? Tudo Alvorada. Depois que acabou a eleição, ele foi muito pouco para o Planalto, acho que foi umas 3 ou 4 vezes só, ficava um pouquinho lá, e ele mesmo ele se sentia mal, né? Ficava muita gente, ele não queria receber muita gente, e aí ele ficava quase todas as conversas que ele teve com as pessoas, foi basicamente tudo no Alvorada. Então, basicamente, de maneira geral, a gente tinha 3 grandes grupos, né, para facilitar a compreensão. Você tinha um grupo bem conservador, que era uma linha bem política, né? Basicamente, eles falavam, presidente, manda o povo para casa, o pessoal não tem o que estar fazendo aí, já se anuncia como grande líder da oposição, né, que esse povo só quer um direcionamento. Onde o senhor mandar esse povo vai, né? Então já fala que o senhor vai ser oposição ao PT ferrenha e que o senhor vai deixar o PT destruir o país e vamos tocar a oposição, né? Então era esse grupo. Esse grupo basicamente era constituído do senador Flávio, né? Do Bruno Bianco, da AGU. Bruno Bianco era o AGU, né? Era o advogado geral da AGU. Ciro Nogueira e o Brigadeiro Batista Júnior. Ciro Nogueira era o ministro da Casa Civil, né? Isso. E o Brigadeiro Batista Júnior era o comandante da Aeronáutica. Comandante da Aeronáutica, né? Não, qual é o primeiro nome? Composto pelo grupo, senador Flávio Bolsonaro, Bruno Bianco, Ciro Nogueira, Bolsonaro, isso. o AGU, Bruno Bianco, o então ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o então comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Batista Júnior. Tinha outros também que iam, mas assim, esses são... O núcleo mais o ali núcleo mais ali que estava mais próximo. Também as pessoas que iam lá também não iam todo dia. Iam um dia, 3 dias depois voltavam. Né? Então, tinha um grupo de moderados, podemos chamar assim, né, que eram pessoas, né, autoridades que não concordavam muito com o caminho que o Brasil estava indo, concordavam que estava tendo abuso jurídico, das prisões, né? Então, da maneira como estava sendo conduzida a relações entre as instituições, para ser bem mais claro. Mas que sabia que não tinha o que ser feito. Não tem nada para ser feito. Assim. Teve uma eleição, né, qualquer coisa que se falar aqui agora seria um golpe armado. O golpe armado é regime militar há mais 20, 30 anos. Não é uma alegria. Então esse pessoal era completamente contra isso. Né? Então, desse grupo dos moderados, eu subdividi basicamente em 2, né? Que era o grupo de moderados, que existia um grupo... o conservador eu consegui pegar. Um grupo de moderados. Que, apesar de não concordar com as relações institucionais, as relações dos poderes, como estava sendo conduzido, não concordar com a condução das relações institucionais que ocorriam naquele momento no Brasil,
Eles não concordavam com qualquer possibilidade de Não, um golpe de Estado. não tinha nada para ser feito. Entendiam que não tinha nada teria o que que ser feito diante do resultado das eleições. Não tinha nada que ser feito. Eles não concordavam? Não? Como são as relações institucionais que ocorriam no país. O país. Entendiam que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições presidenciais. Aí esse grupo ele era composto... Esse grupo basicamente era composto pelos generais da ativa na época que tinham mais contato com o presidente. E que realmente eram as pessoas, eu acho que o presidente mais gostava de ouvir. Que eram, às vezes, dentro desse contexto psicológico que a gente vivia, com várias pressões que ele sentia, era quem pegava o presidente e trazia para uma calmaria. Na época. Certo. E quem seriam esses? Então, basicamente era o comandante do Exército, o general Frei Gomes. Né? Esse grupo era composto o comandante do Exército, o general Frei Gomes. Isso. O general Arruda. O general Arruda era... Na época ele era o chefe do DEC, que depois virou comandante do Exército. DEC é o Departamento de Engenharia e Construção. Chefe do DEC. DEC? DEC, isso. Que é o Departamento de Engenharia e Construção. Isso. É o que depois entrou como comandante do Exército. Mais quem? O general Teófilo. General Teófilo. Isso. Na época ele ocupava... Na época, está no mesmo cargo que está agora, né? COTER, está nativo ainda. Chefe do COTER, do Comando de Operação Terrestre. COTER, Comando de Operações Terrestres. Certo. E o próprio general Paulo Sérgio, né? Que era o ministro da Defesa. E esse grupo, basicamente, eles tinham... Ministro da Defesa. Isso. Basicamente, esse grupo, né, que tinha mais contato com o presidente, porque tinha outros generais que o presidente não tinha muito contato. Basicamente, esse pessoal tinha muito medo do grupo radical, né, que eu vou falar daqui a pouquinho, trazer um assessoramento do presidente ou alguma coisa, e o presidente fazer assinar alguma coisa, uma doideira, né, sem tentar com esse pessoal conversado, né, ou puder segurar alguma coisa. Então, era um momento que, principalmente o general Frei Gomes, ele estava muito preocupado com isso, né, com o que poderia acontecer com esse pessoal que ia no Alvorada, né, inclusive ele me demandava muito isso, eu sempre estava informando para ele quem era o pessoal que estava indo. Então eles estavam preocupados com o grupo radical que estava constantemente indo ao Alvorada, tentando de alguma forma convencer o presidente a fazer alguma coisa uma ordem de um golpe de Estado. Baseado em sei lá o quê. Né? E aí o general Frei Gomes sempre estava me ligando, quando ele ouvia alguma coisa na imprensa, né, precisava sair um monte de coisa, ele me ligava, eu falava com ele, né, quase toda noite, né, às vezes tarde da noite eu ia lá falar com ele, não, general, aconteceu isso. Né? O presidente está assim, o presidente está assado. E quando eu sentia, né, que o presidente estava mal, assim, né, aí eu chamava, general, vem conversar com o presidente. Mais para esparecer a cabeça, né? Porque uma coisa que o presidente sentia muito, né, era quando o povo começou a ir para frente da Alvorada, né? Aí o povo ia lá para frente, começava a orar. Ele disse, pô, eu não posso fazer nada, o que eu vou fazer para esse povo? Então, assim, era um sentimento meio complicado dele. E tinha outro lado também, nessa linha dos moderados que eu botei aqui, é o que falava, ó, o senhor tem que sair do país, presidente. O senhor está mal de cabeça,
que havia um outro grupo de moderados que entendia que o ex-presidente deveria sair do país. Sai daqui, vai descansar, passa uns meses fora dos Estados Unidos, refresca a cabeça, lá o senhor está cheio de apoiador, e aí depois o senhor volta. E aí o senhor vê o que o senhor vai fazer da vida do senhor. Então, inclusive, eu fui um dos que sugeri para ele, desde o começo, que ele deveria sair. Até pela condição física, psicológica que ele estava nesse momento, né? E aí eu ponho alguns nomes aqui, né? Mas acho que são pequenos, mas eram pessoas que... o próprio Naban Garcia, ele chegou a ser secretário da Agricultura. É um grande cara do agronegócio aí, né? Paulo Junqueira, que é um grande empresário também nessa área do agronegócio, né? Que inclusive foi o que basicamente financiou o presidente, ajudou o presidente a ficar lá nos Estados Unidos, né? Esse colaborador surgiu, deveria sair do país. Que o grupo também era composto. Isso é o mais radicais. Não, esses moderados. Moderados. Que queriam que o presidente, você tem que sair daqui, o clima está ruim aqui, o senhor está bem de cabeça. Você falou esse nome, o primeiro nome que o senhor Paulo citou. Junqueira. Paulo É o Naban Garcia. Naban Garcia. Naban Garcia. Naban Garcia, que você falou, era o... Ele chegou a ser secretário da Agricultura, algum secretário da Agricultura, e amigo do presidente do agronegócio há bastante tempo. Não era ex-secretário, então. que chegou, Naban Garcia, eu não lembro qual era. que ocupou o cargo de secretário da Agricultura. Algum cargo na Secretaria da Agricultura. Não, ocupou, do Ministério da Agricultura. Que ocupou algum cargo no Ministério da Agricultura. E amigo pessoal do presidente. Do ex-presidente. Inclusive, ele era um cara que ligava, Cid, tira esses caras daí, os caras malucos estão indo para aí. O presidente tem que ir embora do Brasil, deixa ele descansar, ele está mal de cabeça. Né? O Paulo Junqueira... Paulo Junqueira é um empresário também do agronegócio. O Paulo Junqueira eu não conheci ele, nunca falei com ele. Mas você falou que o Paulo Junqueira foi o que financiou a ida do... Que manteve ele lá nos Estados Unidos, ajudou a alugar carro. Paulo Junqueira, empresário do agronegócio. Ele eu nunca falei. Financiou a ida do ex-presidente para os Estados Unidos. Pode colocar na sequência aqui? Quem financiou? Tem, pode ser. A ordem tem. E o próprio senador Magno Malta, que ele começou um pouco radical, depois ele passou, quando ele viu como estava do presidente, ele passou para esse outro time, né? E por fim o senador Magno Malta, que inicialmente tinha uma posição mais radical. Tinha uma posição mais radical e posteriormente ele quando ele viu se juntou ao grupo que tinha como sugestão a saída do presidente, a saída do país do presidente, né? Ele se juntou ao grupo? Ao referido grupo, entendendo que o presidente deveria deixar o país. Esse é o grupo moderado, né? Que o senhor entendeu, fez essa subdivisão. Isso. E aí a gente entra no grupo dos radicais. Né? Terceiro grupo, denominado o colaborador de radicais. Aí esse grupo, o que Bom, esse grupo eu poderia subdividir em 2 itens, né? Para ficar, né? Era um grupo que menos radical, digamos assim, mas que estava tentando achar uma fraude na urna. Né? Vamos só. Então, dentro dos radicais, teriam 2 linhas de atuação. 2 linhas de atuação. Um que queria encontrar, de alguma forma, uma fraude nas urnas eletrônicas, para tentar anular as eleições. Isso. E outro que realmente dizia que o presidente tinha que fazer alguma coisa. Tem o povo na rua, tem os caras que queria dar um golpe de Estado. Que queria assinar um decreto, assina que o povo está com o senhor, assina que o CAC está com o senhor, e aí todo mundo vai atrás do senhor. Então era... E de maneira geral, esse pessoal romantizava um pouco o artigo 142, né? Achava que... A fundamentação dele seria o artigo... A interpretação do artigo 142. Então, da Constituição. O pessoal que achava, que queria achar fraude nas urnas, inclusive esse era o grupo que o presidente mais pressionava, ele pressionava muito via general Paulo Sérgio, porque ele sempre quis uma ação mais contundente do general Paulo Sérgio com relação à Comissão de Transparência.
Aquela comissão que o Exército criou para tentar identificar. Não, que o TSE convidou o Exército para participar. Aí o Exército montou um grupo. O Exército não, o Ministério da Defesa. Ministério da Defesa, certo. A Comissão de Transparência Eleitoral. Então, o presidente queria uma ação mais enérgica do general Paulo Sérgio, que ele realmente era bem pressionado, porque queria que pelo menos o documento fosse um documento duro, né? Então, o general Paulo Sérgio era muito pressionado em cima disso aí. Então, tinha uma equipe, né, que aí eu coloco, né, o general Pazuello, o próprio presidente do PL, o Valdemar, que contratou aquele voto livre, e uma equipe que o general tinha com ele, né? Tinha o Major Denícolo, tinha outras pessoas ali que estavam ajudando nessa compilação de então, qualquer informação que chegava, porque foi um período que o presidente recebia muita informação. A gente recebia informação de... E isso é após o segundo turno das eleições? Após o segundo turno. Então a gente recebia muita informação. Todo mundo vinha com denúncia de fraude. Tem fraude aqui, descobri isso aqui. E aí o presidente recebia, normalmente ele recebia... Ele recebia e repassava isso para quem? E repassava ou para o general Pazuello, ou para o Major Denícolo, ou para a própria equipe lá do Valdemar. E aí eles começavam a trabalhar nos números para ver se conseguia encontrar alguma coisa. Né? Isso foi constante. Né? Às vezes, o presidente até recebia um desses caras aí com essas ideias malucas, né? Inclusive era maluco mesmo, era cara que dizia que não, eu vou descobrir a fraude. Eu só cria um site, é que nem aquele que saiu do Real, né? Do Pix. Só cria um site, todo mundo se cadastra, e aí a gente vai saber quem votou no senhor, e aí vai provar que... Então, assim, tinha ideias ilustres, e tinha coisas técnicas, né? Que aí eu mandava para o pessoal do matemático lá, e eles começavam a fazer um monte de gráfico para tentar encontrar. Né? Um grande exemplo, né, que até baseou muito o Valdemar, foi as urnas velhas e urnas novas. Um garoto, até um garoto, que descobriu que numa mesma sessão eleitoral, a urna nova, sei lá, o exemplo lá quando foram falar com a gente lá, né? A urna Alagoas, cidade de menos de 50 mil habitantes em Alagoas. Aí, na urna nova, o presidente ficava 50-50 com Lula. Na urna velha, o presidente perdia de 70-30, na mesma sessão. Aí o cara falou, pô, mas peraí, na mesma sessão tem o mesmo, como é que dá essa disparidade? E aí quando o pessoal jogava naqueles gráficos lá deles, parecia que tinha um batente, né? Só que foi o que o pessoal falava, né? O pessoal técnico. Tá tudo na casa da estatística. Então ele não tinha como dizer que tinha fraude. Então estava no campo da estatística. Né? E aí o presidente pressionava o general Frigon, o general Paulo Sérgio, pô, isso aqui, né? E teve uma ou duas vezes que até o presidente foi lá no MD, o general Paulo Sérgio mostrou para ele todas as maiores denúncias de fraude, ele explicou o que poderia ser. Né? Isso aqui. Né? E a única coisa que eles encontraram que poderia ser fraude, que ensejou aí aquela denúncia que o PL fez, né, que foi multado, foi quando um desses caras que trabalhavam, ou das denúncias que eles recebiam, eles encontraram como se não tivesse, sei lá, o chassi a urna não tivesse chassi. E aí poderia comprovar que a urna poderia ser fraudada, porque pode ser, a urna teria que ter um mesmo, sei lá, eu não sei a parte técnica, mas cada urna tinha que ter o seu próprio identificador. E como não tinha, então foi basicamente isso que ensejou o coisa. Mas essa parte muito técnica a gente não dá uma bola, né? A pressão era realmente que isso fosse o grande catapultador de uma mudança de alguma coisa. Tinha também, né, o senador Reins. Deixa eu colocar aqui, que o terceiro grupo, denominado pelo Collor como radicais, era dividido em dois grupos. O primeiro, menos radical, que queriam achar uma fraude nas urnas, e o segundo, que era a favor de um braço armado, como é que o senhor falou? Acho que teria um golpe mesmo, né? Eles queriam, de alguma forma, utilizar o artigo 142 para subsidiar uma decisão do presidente. Na verdade, esse pessoal, porque, como eu falei, quando esse pessoal entrava para falar com o presidente, eu não estava junto, mas eu sabia as conversas de bastidor, você via como o cara chegava, né? Ficava exaltado, né? E basicamente, eles achavam que, quando o presidente assinasse, o exército fosse tomar conta de tudo, né? Mas também não tinha... que era só da ordem, que ele tinha um povo, ele tinha não sei quantos mil caques prontos para... Né? E tinha... O presidente daria uma ordem. Eu coloquei essa.
daria uma ordem? Quando o presidente desse a ordem, ele teria apoio do povo e inclusive dos craques, né? Do povo e dos CACs. Que nessa época, após o segundo turno, recebiam muitas informações de fraudes. Que aí a gente está falando já desse primeiro grupo, né? É isso, Não era um dos interessante colocar o subitens. número dos primeiros grupos, de quem compunha o primeiro grupo primeiro? Você tem os nomes de quem compunha, assim, pelo menos Eu passei, qual? É. Não, de qual? Desse primeiro grupo que era menos Quem radical. é Eu fraudes? falei, General Pazuello, Estatística que trouxe informação. Sim, já. Então, depois deixa eu colocar aqui, Que- que esse primeiro grupo. Que o grupo que defendia Defendia a identificação de uma possível fraude nas urnas eletrônicas possível fraude nas nas urnas urnas era composto pelo o general Pazuello, né? Que o senhor o General falou, Pazuello, o próprio presidente do PL, o presidente Valdemar da Costa Neto, Pazuello com 2 Es. Pazuello, acho que é acho que com 2 E's e 2 L's, eu acho. Pazuello, pelo presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. E aí o senhor citou, mas quem? Tinha uma Major Denícoli, assim, mas tá tudo meio, tudo uma equipezinha abaixo do General Pazuello e Mas pelo Major Denícoli. Denícoli, Nicole. Assim, será? Mas esse pessoal era pessoal técnico, mais pessoal técnico, ele ficava fuçando. E tudo, eles usavam os dados do próprio TSE, né? Que o TSE tinha divulgado. Pelo presidente do PL. E por um grupo de pessoas, né, que assessoravam tecnicamente, Tecnicamente, essas pessoas. Por um grupo de pessoas que prestavam assessoramento técnico. Que nessa época, após o segundo turno, recebia muitas informações de fraudes. Que o presidente repassasse as informações para o general Paulo Sérgio? Ou para o Pazuello mesmo? Como é que funcionava essa... Ele passava para os dois, ele pressionava... E para... Ele passava para os integrantes desse grupo, seria isso, né? Só que o general, assim, era meio instante, né? O general Pazuello estava num canto, o general Paulo Sérgio no outro. Aí a pressão era... Como é que eu ponho? Que o presidente repassava essas informações para o general Pazuello e para o general Paulo Sérgio. Repassava as possíveis denúncias que apareciam sobre fraude na as urna. denúncias sobre fraude nas urnas para o general Paulo Sérgio e para o general Pazuello. Para que eles pudessem apurar. Para os Generais Paulo Sérgio e Pazuello. A gente vai corrigir. Ela vai corrigir depois. E Paulo Sérgio. Para que fossem apurados, né? Isso. Tira. Sim. Tá. Aí, continuando. Me passava essas informações. E aí, tem mais algum dado ali em relação a esse núcleo de pessoas? Não, assim, e eles estavam tentando de alguma forma encontrar algo que realmente tivesse substância que pudesse comprovar uma fraude, né? Mas basicamente tudo que tinha era estatísticas. Que o grupo tentava encontrar algum elemento concreto de fraude, mas basicamente tinham dados estatísticos. E aí o general Paulo Sérgio falou, presidente, é isso aqui. Mas sempre tinha uma explicação por que aquilo aconteceu, né? E aí ele... Ou seja, o grupo não conseguiu identificar nenhuma fraude em relação Não, era estatística. A única coisa que eles identificaram foi aquela do código. É o que ensejou a denúncia. Assim, tecnicamente é um. Acho que é um dos logs, tinha o mesmo nome do arquivo. Eu acho que é. Esse log era tipo, mas o arquivo tinha
Eu acho que era isso, né? Era basicamente isso. Isso foi a única coisa mais substancial que eles conseguiram encontrar. O resto era estatística. Poderia parecer, você olha assim e fala, caramba, tem coisa aí, mas... Nenhuma Essa fraude. que o PL fez aquela entrevista, né? Aquela coletiva. Foi aquela coletiva, Não, contratou nenhuma aquele fraude voto nas legal, urnas. o voto livre, não Apenas sei, dados aquelas empresas lá. Ah, quer que eu tire a parte de cima? Não, então pode deixar. Nenhuma fraude. Isso. Nas urnas. Pronto. Bom, aí a outra parte desse grupo radical, Isso, aí tinha um grupo mais radical, né? que é o... Aqui. Ah, não, tem o senador Reis também que vai falar do senador Ah, Reis. sim. Tem mais um O integrante senador aí. Reis, dentro dessa ideia das urnas, ele trouxe, mas também era meio que jurídico, né? Ele dizia que como... Escreve depois a gente... Acho que é com H. Reis é com H. H. H, Hotel Eco, Índia, Novembro, Zulu, eu acho. Hotel é. Hotel Eco, Índia, Novembro, Zulu. Novembro, azul. Isso. Acho que é igual a mãe. Exato. Então, ele usava foi até um documento, acho até que só tinha achado no meu celular também, né, que ele mandou, era um documento do Ministério Público Militar, que mais ou menos dizia que como estava em GLO, pelo GVA, Garantia da Votação e Apuração, as Forças Armadas poderiam pegar uma urna e ela fazer o teste da urna sem autorização do Ministério Alexandre de Moraes. Tá. Então, O senador Renzo usava um documento do Ministério Público Militar que permitia. afirmava... Não, ele dizia que como estava em GLO, Que- o Exército também se responsabilizaria pela votação e apuração. como As a Forças GLO no país inteiro. Porque toda eleição, isso aí desde que eu sou tenente, é decretado GLO para garantir a Como o votação. país estava em GLO, Isso, para a garantia da votação. para a garantia da votação, para a garantia das eleições, o senador, né, entendia Entendia que as Forças que as Armadas Forças Armadas poderiam pegaram uma urna, pegar né? uma urna eletrônica E testar a urna propriamente dito. sem autorização do TSE ou de qualquer instância judicial e realizar testes para Isso. confirmar a E integridade. das urnas, né? Porque era uma Ou das, não. era uma das coisas que o Exército reclamava, né? Ele não conseguiu pegar a urna e ele vê a urna propriamente Sem dita e fazer teste autorização naquela do urna. TSE ou de qualquer instância judicial para realizar teste, para a realização de testes, Isso. Judicial para realizar. para a realização de testes de integridade. E aí o senador, bem ou mal, né? Um minutinho que o sistema tá salvando aqui. Você não está Senão falando fica hoje, muito não? padrão. Não, tô fazendo aqui. Eu colo lá. Realização de testes. De testes de integridade. Esse era o entendimento que ele tinha, ele passava ao Ele presidente. passava para ele, até passava para mim, pô, Cid, fala com o ministro da Defesa, ele tem que ver isso aí, tem que ver... Mas assim, o mínimo de conhecimento, a gente sabia que Que o senador repassava esse entendimento ao presidente da Isso. República, E- que por sua vez repassava ao... Não, o senador passava para mim também, mandava mensagem, pô, Cid, ajuda aí, fala com o ministro tem que ver isso aí. e solicitava que fosse também, encaminhado ao ministro da Defesa. Para ele que visse isso aí. Aí eu falo para ele, Que o senador encaminhava esse entendimento tanto ao colaborador quanto ao ex-presidente da República para que intermediasse um contato junto ao ministro da Defesa. isso, para que pudesse, que isso poderia ser uma das soluções. Tanto o colador quanto. Ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Para que repassasse esse entendimento ao ministro da Defesa. Só que ninguém deu muita bola, porque todo mundo sabia que o GVA, a garantia da votação e apuração, era simplesmente por segurança física. Era o militar fazendo a segurança, não o militar cuidando da apuração. Mas o presidente também solicitou que você verificasse junto ao ministro da Defesa essa situação. Quando eu falei com o presidente não deu bola. Não deu. Não deu bola. Então, Presidente, isso aqui essa é linha de atuação não, ele não... essa aí não.
Essa aí não foi nem para frente, porque eu falei, presidente, isso aqui, desde quando eu era tenente, eu fazia segurança da apuração e da votação, mas o Exército nunca teve a responsabilidade de... O presidente não encampou esse entendimento, né? Isso aí a gente já cortava na fonte. Tá. Só uma coisa daqui. Coronel, uma pergunta. O senhor mencionou uma situação de estatísticas que eles entenderam como fraude. Isso. Quem é que apresentou essa estatística para o presidente? Não, a estatística, ele pegava os números e aí começavam a fazer gráficos, os números. Sim. E aí eles chegavam, aí a quem levou para o presidente, Sim. eu acho que era até o Denícoli. O presidente falava muito com o Denícoli. Eles fizeram um gráficozinho, né? Aí dando exemplo, com cidades de menos de 50 mil habitantes. Então, vamos botar aqui Eu acho que esse documento rodou pela internet. os dados estatísticos. Mas aqui ou lá na Um frente? jovem hacker, seria interessante mencionar, se o senhor se recordar, Não. que primeiramente descobriu a questão da Não, disparidade. mas não era assim, eu não sei se não conheço, eu não sei se era hacker. Hacker não, um estudioso. Não, um garoto que Pode ser lá, né? estava querendo apoiar o presidente e estava pegando. O que o pessoal estava fazendo? Eles estavam pegando os números do TSE e estavam rodando em vários computadores para tentar encontrar alguma coisa que pudesse ser fraude. Tá, né? ok. Uma pergunta, posso? Pois não. Perdão, tá? Seguinte, teve uma situação de investigação nossa que teria sido levantado alguns locais onde o presidente Lula teria recebido mais que 75% dos votos. Isso. O senhor acompanhou isso? Não, isso nunca chegou ao presidente. Assim, esse estudo ou esse documento, primeiro eu não vi. Eu não vi. Ele está falando do diretor da PRF, né? O nome dele? Silvio Ney. Esse documento, o ministro Anderson teve algumas vezes com o presidente, né? Mas depois umas 2 ou 3 vezes. Mas eu não sei porque eles foram tratados e nem ele falou nada comigo. Ele simplesmente entrava, tratava o presidente e saía. Pós-eleição, né? Antes da eleição, o Sidney Vasquez, ele era politizado, né? Ele estava sempre carro de som com o presidente. Tudo que era evento político, ele estava. Né? Ele estava bem politizado, sempre gravava vídeo com o presidente, tirava foto. O ministro Anderson, não. Pouco, quase nada. Mas o Sidney, sim. Teve algumas vezes com o presidente nesse período pré-eleitoral, teve, mas eu também não sei o que eles tratavam, né? Mas realmente esse negócio de compra de votos era uma preocupação constante do presidente. Não foi só nesse período. Ele reclamava disso, mas reclamava de maneira genérica no almoço ou no café da manhã, em reuniões, né? Ele reclamava, como é que a gente não consegue pegar, né? Compra de votos sempre teve, né? Mas nunca... Eu não vi nenhuma ordem para ele fazer e nem vi o senhor não participou dessas reuniões que ocorreram entre o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o presidente? Não, eu não sei, eu não posso confirmar se eles trataram, até porque eu reafirmo. Eu não entrava nas reuniões. O que eu sabia era o clima, os bastidores ali, mas quando começava a reunião eu não participava. Nem com generais, muito menos com generais, né? Nem com os apoiadores que iam lá. A gente sempre... Aí eu coloquei que o grupo tentava encontrar algum elemento concreto de fraude, mas a maioria era explicada por questões estatísticas. Que as informações estatísticas foram tratadas com o Major Denícoli. Ele quem geralmente trazia esses dados. Ao ex-presidente. Inclusive, esse rodou na internet porque eles tinham uma ligação com aquele argentino, não tinha um argentino que estava... Então essas informações acabavam sendo e espalhavam, e aí entravam na rede de mídia social, né? Bom, aí o grupo mais radical, aí que a gente falou do grupo que queria a questão da identificação da fraude nas urnas. Aí tem outro grupo que é o grupo, a gente já falou, o último que a gente citou aqui foi o senador, né? O Renzi, que tinha aquele entendimento que queria utilizar a GLO como uma forma do Exército, autorizar o Exército a pegar as urnas sem qualquer anuência do Poder Judiciário e realizar os testes de integridade. Aí, bom... A noção que era composta, essa parte mais radical. Não, a gente vai entrar agora, né? Isso, Aí tinha uma ala mais radical que realmente falava que o presidente tinha que fazer uma coisa. Tinha que ter uma ação. Que ele tinha uma força Isso do a gente já povo. botou lá em cima, né? Já. Aí, quem compunha esse grupo? Mas assim, esse grupo não era um grupo organizado. Eram pessoas estanques
que chegavam para falar com o presidente para incentivar ele a fazer alguma coisa, instigar ele. Não era um grupo organizado que tinham, né, como fosse uma cela, não, eram pessoas que vinham. O senhor tem que fazer, o senhor tem que fazer. Aí ia embora, 2 dias depois voltava, ouviam 2 caras juntos, falava, voltava, almoçava com o presidente. Mas não tinha um cabeça e não tinha uma organização. Então, basicamente, era o Felipe Martins, Martins era o que foi assessor internacional. internacional dele. Isso. Ele tem cargo eletivo? Não. Ele foi assessor internacional do Isso, ex-presidente. era bem ligado com uma área mais ideológica do pessoal. Né? Ele vinha com um jurista, que eu não sei o jurista, eu sei que esse jurista escreveu um livro sobre garantias constitucionais. Ele era acompanhado por esse jurista? Nas visitas ao presidente, o Lembra o nome Felipe dele? Martins vinha acompanhado de um jurista que não se recorda o nome. E eu sei que ele tem um livro escrito sobre garantias constitucionais. Inclusive, ele mostrou o livro. Ele fala como é que é a garantia constitucional na Itália, na Alemanha. Foi isso? Que o referido jurista, que o colaborador se recorda que o referido jurista é autor de livros Na área de garantias constitucionais. em relação a garantias constitucionais. Se você recorda assim da aparência dele? É porque primeiro ele foi com um padre, depois que era um pai que também era advogado, jurista. Isso foi mais ou menos em que época? E isso aí foi meio de outubro, meio de novembro já. Meados de novembro. Meados O de livro novembro. era sobre? Garantias Garantias constitucionais. constitucionais, né? E ele que trouxe, né? Esse foi o quê? 2 encontros? Quantos encontros? Não, teve um pouco mais. Ele que trouxe o documento do presidente. Né? O Felipe Martins. Ele junto com esse jurista, eles fizeram um documento do presidente. Que Felipe Martins e o referido juristas levaram ao presidente no Palácio da Alvorada um documento. Um documento. O que tratava esse documento? Esse documento, ele tinha acho que 10, sei lá quantas páginas de considerandos, onde ele retratava basicamente as interferências do judiciário no executivo, né? E aí era um decreto que no final dava um monte de ordem, né? Começava com... Na verdade, prendia todo mundo. Prendia Alexandre de Moraes, prendia os ministros todos, prendia Roger... Saia prendendo todo mundo. Era um decreto que determinava a prisão de ministros do Supremo. Alguns ministros do Supremo, acho que do senador Rodrigo Pacheco, de todo mundo, de todos que de alguma forma atrapalharam o presidente. Aí decretava novas eleições. Tinha vários mas não... Novas eleições, tinha intervenção militar. Ele não dava ordem, ele não dizia quem... ele não dizia quem ia fazer, ele só dizia o que fazer, mas como fazer ele não falava. Né? Aí falava que ia ser... Como é que é? O fundamento era o quê? O A142 também? Não, é que eu não esmiucei, só vi por alto, né? Mas ele não... Eu acho que ele não dava... Nos considerandos, acho que ele falava como é que ele chegava, mas tanto que ele não dava ordem para ninguém. Determina que o exército, não tinha isso, era só prende, institui uma nova comissão de voto, faz em 90 dias uma nova banca de confecção de voto, era assim, era basicamente isso. Mas vamos voltar aqui. Apresentaram esse documento ao presidente, que decretava diversas ordens, entre elas prisões de ministros do Supremo Tribunal Federal. Tribunal Federal. Qual o nome dele? Não. Acho que esse nome não. Vinícius Furtado. Eu não vou falar por nome. Aí você põe dentre eles. Não, eu acho que tinha um nome... Alexandre de Moraes. Tinha um nome meio árabe. Procura pelos livros. Mas eu não vou arriscar. Um advogado bobalhão lá. Eu não vou arriscar cravar, não, porque... Os ministros, se você recorda, era Alexandre de Moraes. Eu não me lembro, acho que Gilmar Mendes também. Todos os ministros que de alguma forma... Gilmar Mendes... Eu não vou lembrar. Fachin, acho que todos mais da linha ideológica. Eu não vou lembrar. Mas era prender quase todo mundo. Né? Até o Rodrigo Pacheco mandava prender. Determinava também a prisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
a prisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e de outras autoridades que de alguma de alguma forma se contrapunham ao presidente. ao ex-presidente. Mas não chegava a dar ordem para ninguém, né? Eles chegaram e apresentavam esse documento pronto para o presidente. Pronto, estava pronto. Estava lá, chegou. Chegou, pediu para falar com o presidente, estava lá, entrou. Felipe Martins, esse jurista. Eram os Esse dois. jurista, eram dois. Ideologicamente, né? Ao ex-presidente. Bom, e aí? Como é que foi aí- discorrer bom, desses encontros? Desses encontros? Aí o presidente... Quer que eu voltar um pouquinho para eu falar dos outros nomes depois? Porque isso aí, acho que é o que vocês querem mais aprofundar um pouquino. Não, é só para dar o contexto do desse Tá. encontro. Tá, aí basicamente o presidente, ele corrigiu o documento, ele falou assim, não vai prender ninguém, só vai prender Alexandre de Moraes e fazer outra eleição. Não quero Então, que o presidente leu o documento ler o documento. e fez alterações no sentido de manter a ordem de prisão apenas Do Alexandre de do Moraes. ministro Alexandre de Moraes E e realizar novas eleições. Tá. Isso. E corrigiu, né? Isso. E alterou, né? Alterou. Alterou, anuindo apenas com a prisão do ministro Alexandre de Moraes, prisão do ministro Alexandre de Moraes e a realização de novas eleições. Tinha um motivo da realização de novas eleições? Qual era a justificativa? Porque assim, toda a linha do presidente Era que houve fraude. houve fraude. Em Então, decorrência de fraude então eleitoral. a linha do presidente toda era essa. Ele queria, de alguma forma, que ele conseguisse o voto impresso. Que aí ele mostraria que houve fraude e que ele ganhou. Eleições Com fraude? devido à fraude no E pleito. ele assinou o documento? Não. Fraude no pleito. Tá. Aí ele fez essa correção. Ela fez a correção, aí eu tomei ciência do documento quando o Felipe Martins ele quis corrigir o documento no meu computador. Eu falei, não, O documento chegou lá digitalmente. digital no computador dele. Ele tinha impresso, teve impresso e tinha no computador. O presidente corrigiu no Ele levou um notebook. notebook dele. Aí ele queria... Que o documento foi levado impresso e também digitalmente no computador de Felipe Martins. Isso, e aí ele queria corrigir no meu computador para câmera frente. Eu falei, cara, não vou botar esse documento no meu computador, não. Vai lá no canto e tu faz e mostra para ele depois. Aí tanto que aquele dia ele foi embora. Ele não corrigiu na hora ali? Não, ele foi embora e corrigiu depois. Né? Aí no outro dia, agora não vou lembrar o espaço de tempo, né? Ele trouxe de novo o documento, o presidente leu de novo. Alguns dias depois. Alguns dias depois, acho que uns 3 ou 4 dias. Alguns dias depois, o Felipe Martins, ele foi novamente junto com o jurista ou só ele? Ele e o jurista. Alguns dias depois, o Felipe Martins e o jurista encontraram novamente o presidente no Palácio da Alvorada e encaminharam um documento corrigido. E mostraram o documento para ele. Aí, o que o presidente fez? Ele pediu para chamar os generais. Né? Só que aí ele não mostrou o documento todo, ele só mostrou os considerandos. Eu sei disso porque... Ou seja, a fundamentação do ato final. Só a fundamentação. Sem dar a ciência do que seria o ato final. Sem dar ciência. Então, nessa reunião eu participei, porque eu era o cara que passava o computador, né? Eu que ligava, instalava o computador, e o Felipe Martins foi explicando cada item. Então, só para entender, então nessa reunião, foi no mesmo dia que o Felipe Martins Não, retornou? foi um dia depois. Ou seja, o Felipe Martins, ele volta no Palácio da Alvorada, mostra o documento corrigido, né? O presidente recebe esse documento e fica com ele. Isso. Tá. Isso. Aí, diante disso, outro dia ele convoca uma reunião com os generais. Eu acho agora, eu não sei se, eu acho que foi os 3 comandantes, o general o almirante Garnier, o general Freire Gomes e o brigadeiro Batista Júnior. Das 3 forças. Isso. O ministro da Defesa estava, não? Eu acho que não. Não, tá. Então estariam os generais das 3 forças, o comandante das 3 forças e o presidente, Felipe Martins. Isso. E eu estava E você estava operando operando coisa. E aí a apresentação, né? Ele botou isso no computador e aí caiu, o Felipe Batista começou a falar. Né? Aí ele apresentou apenas os considerandos, só os sem considerandos, o ato final. Mas assim, e aí as conversas foram no sentido de eles queriam, na verdade, o presidente queria pressionar as Forças Armadas para ver o que estavam achando da conjuntura. Então, o presidente pressionou os comandantes, os generais,
generais, né, os comandantes das forças, Que Felipe Martins apresentou ao colaborador o documento impresso em forma digital, que alguns dias depois Felipe Martins retornou com o documento corrigido. juntamente com o jurista. Retornou juntamente com o jurista? Isso. Juntamente com o jurista. Com um documento corrigido. Que Felipe Martins apresentou... Não, aí não. Não, Que o presidente ficou com o documento, Não tem cara. Mas não é aquele não. com o Mas acho que documento. dificilmente eu vou conseguir. e Não aí joga. a reunião com os generais não foi nesse mesmo dia, foi um Não, dia foi- depois. foi um outro dia depois. Então, o presidente fica com o documento, Isso. recebe o documento corrigido, fica com ele. Não, ele nunca ficou. Ele nunca ficava com o documento. Ele pegava e levava embora. Tá, mas aí Mas nesse dia que ele trouxe, o novamente Felipe Martins trouxe corrigido. corrigido. O Felipe trouxe corrigido, o presidente deve ter dado uma lida. Deu ok. Deu ok. É. Agora não me lembro se. Eu acho que foi no mesmo Concordo dia. com No mesmo dia isso. ele pediu para chamar os comandantes de força. Tá, então o Felipe Martins retornou justamente com o ministro, trouxe o documento corrigido, que o presidente Armando concordou com os termos ajustados, no referido documento. Em seguida, agendou uma reunião com os generais das Isso, forças, né? isso. Com os generais comandantes das forças. Isso. Reunião com o generais. Comandantes das forças. Essa reunião foi nesse mesmo dia? Eu acho que foi. É. Eu acho que foi. Mesmo dia. Nesse mesmo dia? Nesse mesmo dia. Tá. Aí nessa reunião, o presidente da República apresentou o documento aos comandantes das forças, apresentou apenas os considerandos, os Isso. fundamentos do documento, Tá. sem mostrar o ato final, que seria Isso, a prisão, prisão do do ministro e a decretação de uma nova eleição. Né? Considerando Aí se põe para os fundamentos do documento, dos atos a serem implementados, fundamento dos atos a serem implementados, sem mostrar as ordens a serem cumpridas. Aí transparência, prisão do ministro Alexandre de Moraes e realização de nova eleição. Já falei isso, cara, o negócio das urnas, né? Não convém a gente tratar disso no tema não. A gente trata depois. Separado. Depois, beleza. Tá, não, né? Porque isso aqui bate com aquilo. Sim, exato. Tá. Que aí depois a gente vai Exato. esmiuçar. Isso. Tá. Aí nessa reunião ele mostrou esse documento e ele tentou convencer Assim, os comandantes das forças. eu não vou dizer que eu estou convencido os comandantes de força. Vocês têm que fazer alguma coisa, mas assim. Estava querendo mostrar como estava a conjuntura do país. Né? Assim, conhecendo o presidente, era muito o estilo que ele fazia. Ele dava os problemas, ele dizia quais eram os problemas e queria ver o que as pessoas falavam. Era mais ou menos. Só que depois, quando acabou essa parte, obviamente eu saí, não fiquei depois na conversa deles, né? E depois eu sabia pelo general Freire Gomes. Inclusive, quando o Felipe Martins esteve lá a primeira vez, eu já tinha avisado para o general Freire Gomes. General, trouxeram um documento para o presidente. E aí o general Freire Gomes ficava meio preocupado. Pô, que ele vai assinar? Não, eu falo, general, ele não vai assinar. Eu conheço o presidente. Se ele for inventar alguma coisa antes, eu tenho certeza que ele vai chamar alguém da AGU, vai chamar o Bruno Bianco e vai chamar o senhor, o ministro da Defesa. Então, nisso o senhor pode ficar tranquilo, porque eu conheço o jeito do presidente. Ele não vai inventar nada sem chamar o senhor. Aí, então, na reunião, o ex-presidente ele apresentou o documento Isso. aos generais. Mas primeiro o general Freire Gomes já sabia que estavam levando esse documento. Porque você já tinha alertado Porque eu ele. já tinha alertado para ele. Mas na reunião o presidente apresenta esse documento, Só o documento. só o documento, E depois eles ficavam conversando sobre conjuntura. e começaram a conversar sobre a conjuntura do país. E aí, nisso saía as ideias de cada um, né? Mas assim, né, aí a pergunta é, porque se ele apresenta esse documento, né, ele espera
esperava possivelmente qual seria a reação, reação desses generais, né? É, Então, é. o objetivo dessa reunião seria no intuito de entender qual seria a reação dos Isso. comandantes das forças. Então, basicamente, né, já que estamos nessa linha, o almirante Garnier, Deixa eu botar aqui, a intenção do presidente foi aí Que o ex-presidente quis com essa reunião mostrar a atual conjuntura do país. Não, vamos botar de uma forma, porque senão fica que o ex-presidente apresentou o documento com o intuito, né, de verificar qual seria a reação Isso. dos comandantes das forças em relação ao que estava sendo apresentado, né, sugerido no documento. De saber, De entender entender. a reação dos comandantes das forças em relação ao conteúdo do referido documento. Depois a gente vai ajustando, só para deixar aí registrado. Tá, aí você falou que os generais iam citar um por um, isso. né? Então dos três, né? O almirante Garnier, ele achava que a gente tinha que fazer alguma coisa. Ele falou, não, estou com a marinha pronta, quando for der a ordem, a marinha está pronta. Então, ou seja, ele anuía a Anuía, esse entendimento isso, de golpe. isso. Tá? Só que ele dizia que ele... Desculpa, vamos só para Tá. botar aqui o almirante, né? Almirante Garnier, Garnier, comandante da Marinha. era favorável a execução de uma... Seria uma intervenção militar, Uma né? intervenção militar. De uma intervenção militar. Era favorável. Só que ele condicionava a participação do exército, porque ele não tinha capacidade sozinho. Em uma intervenção militar que afirmava que a Marinha estava pronta para agir, né? Mas condicionava a ação à anuência, à adesão do Exército. Né? Para agir, mas condicionava sua participação? A participação da Marinha, Troca ali. condicionava mais uma Marinha, a adesão do Exército. Isso. E o brigadeiro Batista Júnior, como eu já falei, estava no grupo dos conservadores, ele falava, presidente, o senhor jogou o jogo, né? O senhor entrou no jogo, o senhor quis jogar, o senhor perdeu, não teve fraude, ele Categoricamente afirmava. Não teve fraude. Né? E agora acabou, agora o senhor tem que ir para casa, o senhor tem que ver o que o senhor vai fazer no futuro, vir oposição. Então, ele era mais... E o brigadeiro, desculpa, Batista Júnior. Batista Júnior era terminantemente contra qualquer tentativa de golpe de Estado. Era o quê? Terminantemente contra qualquer tentativa de golpe de Estado. Qualquer tentativa de golpe de Estado. Que afirmava de forma categórica que não ocorreu qualquer fraude nas eleições presidenciais. E o general Freire Gomes, ele era um meio termo dos dois. Ele entendia a situação do país, ele entendia, também não concordava com como as coisas estavam sendo conduzidas, mas que não tinha nada para fazer, até porque não foi comprovado fraude nenhuma, não tinha o que fazer, não era atribuição das Forças Armadas, né? Inclusive o controle constitucional é feito pelo Senado, não é o Exército que vai, né, que vai fazer alguma coisa, e qualquer ação de força que estavam tentando, era que a gente conversava às vezes, era romancear 142, achavam que se fosse assinado um decreto, aquele povo ia ter 30 minutos de alegria e o país ia ser feliz para frente. Aí o general falava, não, tudo que acontecer aqui vai ser um regime autoritário durante os próximos 20, 30 anos. Aí o senhor manda fazer uma eleição, o senhor ganha a eleição, a força, e aí? E a comunidade internacional? E o Congresso? Como é que vai ser? E em 26, quando o senhor sair? Vai acabar? O senhor vai estar preso no outro dia. Então, assim, o que é um golpe militar? É 20, 30 anos de regime autoritário. Então, por isso que os presidentes gostavam muito de falar com o general Freire Gomes. Porque ele era o comandante do Exército. Ele trazia, às vezes, quando o presidente estava ele trazia o presidente para
com uma sensatez maior. Então, o Freire Gomes, ele estava ali numa situação de intermediária, vamos dizer assim. Que apesar de entender não concordar Não concordar, mas não tinha que ser com feito. algumas situações Era a opinião dele, mas ele não... na relação institucional que estava mas ocorrendo no país, as instituições existiam, estavam funcionando. Se não entendia tava... que não concordava com um golpe de Estado. Mas que as instituições estavam funcionando. Então, Freire Gomes, Freire Gomes. Freire Gomes. apesar de não concordar, De não concordar com a relação institucional, né? As instituições, os poderes estavam funcionando. Que ocorria durante aquele momento. Durante aquele momento, entendia que não caberia um golpe de Estado. Pois ele entendia que as instituições estavam funcionando. Então, resumidamente, dos três, o único que concordava era o da Marinha. Era o único da Marinha. Da Marinha. O senhor estava ali presente nessa... Não, isso era o general Freire Gomes, que depois ele ele que deu o retorno para o senhor. Ele estava muito preocupado. Aí ele desabafava comigo. Ele estava muito preocupado. E foi um período, depois que passou, né, ele se abria pouco com os assessores dele. Então os assessores não sabiam o que ele pensava. Então, só que ele conversava comigo. Era o momento que ele abria. Às vezes eu ia na casa dele meia-noite, 1 da manhã, ele ficava falando. Ele estava muito preocupado. Ele depois da eleição, com todas as manifestações na frente dos quartéis, né, o pessoal botando melancia para cá, melancia para lá, ele sendo trucidado, ele teve uma... começo de novembro, ele teve uma infecção generalizada, foi parar no hospital, pegou infecção em todos os órgãos, então a imunidade também dele foi lá embaixo. Então, assim, ele estava muito tenso e muito preocupado de o presidente fazer alguma coisa e não ter como segurar, né? Por causa desses radicais que vira e mexe está vindo lá instigando. E o presidente, eu vou dizer que, assim, a minha opinião, conheço ele estava muito fragilizado quando ele viu o povo na rua, ia lá na frente da Alvorada 300, 400 pessoas todo dia, ficavam ajoelhados, orando, por favor, presidente, salve o país, e ficavam orando. Então aquilo machucava muito ele, né? Então esse era o grande medo de uma reação do presidente. Então essa foi essa reunião que o senhor teve, Isso. que presenciou. Assim, o presidente falou várias vezes com os generais. Várias vezes. Assim, achei até um pouco para desabafar, né? Então, teve várias reuniões com os generais. Às vezes conversou com o general Arruda, conversava com o general Teófilo, né, o general Negrais, né? Ele ia conversando, era o jeito dele, ele gostava de conversar com... Mas, assim, o Exército, né, eu não posso falar em nome do alto comando, mas era muito claro a ideia que não tinha que ser feito. O Exército não tinha que ser feito. E as manifestações ficaram porque estão ali. No nosso quadrado, tudo bem. Manifestação é legal, você pede o que você quiser, né? Então, era um pouco esse o entendimento. E o general Freire Gomes, sempre que eu sentia que o presidente estava mal, ele estava de moral baixo, que ele acordava, né, eu pedia para o general ir lá, conversa com o presidente. E aí o presidente, né, ficava mais tranquilo. Ele entendia o que os caras que estavam instigando ele a fazer alguma coisa, estavam levando ele para uma furada, né? Eu até falava para o presidente, né? Isso eu falava, presidente, o pessoal está numa arquibancada querendo que o senhor salte de um avião sem paraquedas. Esse pessoal que está vindo aqui radical, salta, presidente, salta, mas estou sem paraquedas. Salta que vai aparecer um paraquedas. Ele está na arquibancada. Aí acabou, o presidente se esborrachar no chão e o cara ia embora. Então esse é um pouco a leitura que eu fiz desse momento. Certo. Né? Até porque, assim, eu estava vivenciando, né, com ele quase todo dia ali. Eu conhecia ele, sabia o que ele queria ou não. Né? Bom, aí essa reunião, ok, e aí... Não, e aí do jeito que veio, morreu.
morreu porque o presidente não... Não teve apoio, adesão dos generais. É, né, isso, seria feito. o presidente já sabia, o presidente já conhecia. O presidente, você deve ter acompanhado, ele, toda vez que ele ia para qualquer lugar, ele ficava em quartel. E ali ele recebia, os generais recebiam ele, ficava conversando. Então, assim, o presidente, ele já sabia que as Forças Armadas não iam fazer nada ilegal. Né? As pessoas apoiavam ele, né? Acho que 90% dos militares, né, votaram nele, né? O pessoal, até as mensagens do Lawande, né, das esposas dos militares, né, mostram isso. Mas... Posso fazer uma Claro. observação só? Assim, até lembrando de 64, as Forças Armadas não agiriam se não houvesse um respaldo popular Isso, e jurídico. isso, É a questão do reconhecimento internacional. isso. Mesmo com essas reuniões, houve a manutenção das pessoas nas frentes dos Isso, quartéis, certo? isso. Então, se você pudesse esclarecer como que se dava esse impedimento da manutenção dessas pessoas ali, da não intervenção. Porque o que a gente já identificou é o que havia integrantes das Forças Armadas, até consideráveis, que queriam, até o senhor citou lá onde, eles queriam uma intervenção, um golpe de Estado, né? Várias pessoas ali, a gente já identificou no telefone do senhor que efetivamente queriam. Estavam, de alguma forma, ali estimulando, incentivando essa tomada de decisão. Isso a gente consegue identificar. É um pouco... agora não é fato, é um pouco a minha opinião. Né? Primeiro de 64. 64, quando você fala de golpe de Estado, você tinha... Tanto que o golpe militar foi no final. Então você tinha apoio do Congresso, você tinha apoio na época do Supremo, você tinha apoio internacional, a gente estava no meio da Guerra Fria, então você tinha um apoio internacional imenso. Você tinha a mídia toda apoiando. Se pegar o jornal da época, o Jornal Globo, o Jornal do Brasil, todo dia. Inclusive cobrando, né? O Jornal Globo, o Grande Mudo, em janeiro de 64, cobrando que eles pensaram uma coisa. Você teve aquela marcha da família, das mulheres, botou 1 milhão de pessoas em São Paulo na década de 70. Então você tinha todo um arcabouço ali, pronto. E quando o Exército entrou, né, ele só empurrou um gol que já estava vazio. Agora, se você analisa o que o presidente tinha na mão, ele tinha os manifestantes na rua, né? Você tinha de caco espalhado, e você tinha... Porque assim, o mesmo sentimento que estava nas Forças Armadas, estava acho que em todos os apoiadores dele no país. Então ele não tinha nada, ele não tinha Congresso, ele não tinha jurídico, ele não tinha apoio internacional, não tinha nada. Assim, era algo tão fora da casinha, um golpe militar, que ele não tinha nada. Esse é o seu entendimento pessoal. Esse é meu entendimento pessoal. Mas os movimentos que Então, ocorreram, que você está expondo, não levam a essa conclusão. Não, então, mas assim, era o que o pessoal queria, mas uma estrutura para você ter condições de dar um golpe não tinha. Não existia. Mas o que acontecia com as Forças Armadas? Primeiro que o presidente não queria que o pessoal saísse da rua. O presidente não queria. Não queria, deixa o pessoal lá. O que ele falava, não, eu não pedi para eles ir para lá, por que eu vou pedir para eles saírem? Isso era uma coisa que ele falava. E a outra coisa que é meu entendimento é que ele tinha certeza que talvez ele fosse encontrar uma fraude na urna. E aí ele precisava de um clamor popular, né, para que ele conseguisse reverter uma narrativa. Ou seja, né? então ele utilizava essa manutenção do povo na rua, ele quis manter isso até arranjar uma possibilidade de efetivamente alterar o resultado das eleições ou de alguma forma... que ele pudesse comprovar. Pelo que você está me falando, então tinham duas frentes, basicamente. Isso. A questão de fraude Isso. e, por meio desses radicais, encontrar alguma saída que convencesse os militares a aderir a uma ideia de golpe. Isso. Então, basicamente, você tinha dois eixos e o presidente falou, não, deixa esse pessoal aqui na rua, enquanto a gente está vendo aqui o que pode fazer, numa situação de outra. Só que não tinha, assim, não tinha... o presidente nunca deu ordem para as ruas, nunca... Não, tudo bem. Ele nunca mexeu com esses manifestantes, ele nunca deu, não, fiquem lá, falem isso, falem aquilo. Isso ele não se metia. Falei, não, o pessoal tá lá, eu não mandei eles ir para lá, por que eu vou mandar eles sair? Mas ele não atuava no sentido dele pessoalmente, ou por intermédio de pessoas. Não, tira esse pessoal daí, acabou. A única coisa que ele fez foi, até vi o general Braga Neto, foi pedir para os caminhoneiros não pararem o país. Naquela época, por exemplo, não parar, não, por favor, não para o país. Porque senão
Então não para, quer fazer manifestação, faz, mas não para o país. Ele não queria nada que fosse revoltoso. Ele queria o povo ali, mas não queria quebra-quebra. Isso é sempre, né? E aí o general Braga Neto realmente intermediou, agora não sei quais os contatos dele, para que os caminhoneiros não parassem o país, que não tivesse nada de pesado, né? Aí é outra coisa que eu vi, até porque esse pessoal, né, dos grupos eram meus amigos. Então, o meu sentimento, né, e foi um pouco o negócio do Lawande, imagine o Flamengo e Fluminense, final da Libertadores, e o Fluminense ganha do Flamengo com um gol que eu acho que foi impedido aos 48 do segundo tempo. Aí o cara sai pau da vida. Esse juiz desgraçado, tem que morrer, vamos acabar com esse juiz, e não sei quem. Aí o técnico trocou errado também, técnico imbecil, tá. Só que dali, para aquilo virar uma coisa, entendeu? Por isso que o próprio Lawande é mais um desabafo, e os outros grupos também. Eu conheço o Jean, conheço o Márcio Rezende, cada um estava num canto do país, os caras estavam brabos do WhatsApp, temos que fazer. E eu tenho certeza, se alguém chegasse para ele, tudo bem, vamos dar um golpe amanhã, meio-dia, você pega toda a tua tropa, amanhã não vai dar, eu tenho que levar. Então, assim, esse era um pouco o sentimento, né? As pessoas estavam indignadas, estavam, né, se sentindo lesadas, alguma coisa, mas dali para aquilo virar um golpe, eu acho que tinha muita coisa, até porque a minha geração de exército, ela é diferente de uma geração de 64, né? A minha geração, ela é fruto de uma geração pós-64, que se prendeu dentro dos quartéis, politicamente, né? Se afastou da política e voltou um pouco, não ao cenário político, mas a discutir política com o general Vilas Boas. Então, assim, mas dali para ter iniciativas é difícil, porque a gente é muito hierarquizado. Então, se um general não der ordem, o cara pode estar querendo, mas não vai fazer. E vou dizer mais, vai prestar condência para o Lula? Vai tratar o Lula igual tratou o presidente? Vai, porque é nosso. Então, assim, por mais que por exemplo, se eu fosse, eu digo eu que eu fiquei 4 anos presidente, se eu fosse designado para ser ajudante de ordem do Lula, eu ia tratar o Lula igual eu tratei o presidente. Assim, é nosso. Mas, por mais que eu não gostasse, podia estar me corroendo por dentro, mas assim, minha função é essa, e é isso que eu vou fazer. Então, essas conversas dos militares, eu levo exatamente para essa linha. Assim, grupo de WhatsApp, pessoa falando besteira. É que nem o grupo dos empresários. Os caras falando besteira. Besteira aqui. Mas parou. Para ali. Porque não tem para onde ir. E assim, e até aí, mas ele podia influenciar os generais acima, sei lá. Mas os próprios generais, eles têm também, cada um tem o seu limite. E aí tudo ia cortando, ia sendo podado, por mais que tivesse um cara mais maluco que pudesse, né? E a mesma coisa, por exemplo, quem poderia fazer alguma coisa, quem tinha tropa na mão. A maioria desses caras não tinha tropa na mão. O próprio Lawande, ele estava numa função extremamente burocrática. Era uma função, acho que era uma função até um pouco abaixo do nível do que ele mereceria, mas como ele estava indo para os Estados Unidos, encaixado em qualquer lugar. Então, não era uma função que ele estava com uma tropa na mão, estou pronto aqui, se o presidente der... Desculpa que eu acabei atrapalhando. Não, mas é só... Não, tranquilo. Eu estou dando a minha... Sim. A minha ideia. Tá. Você falou quem tinha tropa na mão. Quem seriam os comandantes que tinham a tropa na mão? Não, desse pessoal, esse pessoal todo já tinha comandado. Era um pessoal mais antigo. Porque esse grupo, nesse grupo Comandos, por exemplo, é um grupo, acho que desde que começou o WhatsApp já tinha esse grupo, né? O pessoal que serviu junto nas operações especiais, né? Em 2002, então, serviu junto muito tempo. Só que já eram coronéis antigos, já tinham comandado, que estava cada um estava em Porto Alegre, outro estava no Rio, outro estava não sei aonde, um estava aqui em Brasília. Então, e aí vem outro ponto interessante, todos estavam vivendo o mesmo problema, que era chegar no quartel e ver as pessoas ali todo dia, por favor me ajuda, por favor me ajuda, por favor me ajuda. Mas não havia uma ordem para desmobilizar esse pessoal. Bom, não, a ordem não. Não, até porque o próprio general Dutra falou no depoimento dele, ele mesmo falou, não teve ordem, a justiça também não mandou tirar, ninguém mandou tirar. Certo. Então entrou ali e fica aí. Tá, vamos só retomar aqui a questão da reunião, Felipe Martins e tal.
Como não teve apoio dos comandantes das Forças Armadas, a proposta de Felipe Martins não foi adiante. Resumidamente, foi isso. Praticamente isso. Assim... Porque assim, a partir do momento, assim, aí é uma conclusão que a gente tem que chegar, lógica, né? Se a partir do momento o presidente da República pega um documento, chama os generais e apresenta, é porque de alguma forma ele está perguntando, e aí, vocês vão aderir? Só que eu não... Porque assim, se você olha de cara aquele documento e fala assim, não, isso aqui é loucura e tal, rasga, tal, só que eu não sei, o general Frigoni Força Armada, eu falei para ele, mas eu não sei como o presidente apresentou, ou o presidente só estava apresentando a conjuntura do país. Mas pelo que você explicou, aquele que repassou na reunião, o comandante da Marinha falou, não, presidente, estamos juntos, a Marinha está aqui, na hora que você der a ordem, a gente... Porque era um período que o grande tema era, presidente da ordem, assina, né? Até o manifestante, então esse era o grande mote que estava na boca de todo mundo. Né? Assina o decreto, né? Intervenção. Então, assim, eu não sei como é que a conversa foi conduzida, eu não posso... Mas o senhor comentou que teve várias reuniões com os generais. Mas não sobre esse assunto. Sim. Mas o fato o Felipe Martins chegou com o documento corrigido. Isso. Assim, só o fato dele entrar, apresentar o documento, sair, corrigir e apresentar de novo, significa de alguma forma o presidente falou, não, corrige isso daí e me traz de volta. Você tá no mínimo fazendo tratativas ali a respeito daquele conteúdo. Se o senhor me pergunta, agora a minha opinião, o presidente nunca ia assinar o documento. Assim, a minha opinião, por eu conhecer o presidente. Tanto que muitas vezes, quando os outros nomes que eu vou passar agora aqui, o pessoal ia instigar o presidente, aí quando o cara saiu e entrava, o presidente estava com a perna em cima da mesa, falava, pô, esse cara só quer me ferrar. Então, assim, essa é a minha opinião do que eu via. Eu acho que o presidente nunca ia assinar. O que ele queria mesmo, de verdade, e ele achava, né, era que ele fosse encontrar fraude na urna. E aí, com uma fraude, e aí ele conseguiria... judicialmente uma nova eleição, né? E aí ia dar um clamor popular, né? Mas assim, a minha opinião é essa. A gente não falou do comandante da aeronáutica aqui. Não, falou. Falou, Brigadeiro Batista Júnior. Botei que ele foi contra, terminantemente contra e tal. Aqui, verdade. Né? E bom... Aí a outra parte do grupo que o senhor falou, até isso, pra gente controlar aqui o tempo, a outra parte dos radicais. Então tinha o ministro Onyx, tinha... Aqui, então, essa parte a gente vai manter. Vou botar aqui. Aqui, ó. Sim, o Martins não foi adiante. Aqui é Força Armada, tal. Beleza, aqui essa parte aqui pode tirar. Tá. Aí você bota assim, que os outras pessoas que integravam esse grupo mais radical, né? Então... eu não vou chamar de grupo, porque eles não vinham... Sei, não era uma coisa organizada. Não era organizado. Né? Nada era organizado com o presidente. Né? Essa ala? Essas pessoas, né? Ela mais radical. É composta pelo... Então tinha o ministro Onyx. O ministro Onyx. Onyx Lorenzoni. Na época ele era ministro e tal. Eu acho que não, ele saiu para se candidatar e não voltou. Saída, né? Mas ele estava... Era o ex-ministro Onyx. Tinha o atual senador Seife. Pelo atual senador... Qual que é o nome? Jorge Seife, né? Jorge Seife. Sim. Sabe como é que se escreve Seife, não? Sierra, Eco, Índia, Foxtrot. Índia, Foxtrot. Duque Foxtrot. Isso. Eu acho que é assim. Tinha também o ministro Gilson, né? Ministro Gilson Machado, o ministro da... É o sanfoneiro, é o turismo, né? O ex-ministro do turismo, Gilson Machado. Inclusive ele, é que eu não consegui encontrar a matéria do jornal, mas eu fiquei sabendo que foi ele. Ele vazou para a imprensa que eu estava querendo que o presidente saísse do país, que eu quero o grande incentivador do presidente sair do país, querendo me botar contra a ala ideológica. A ala ideológica, né? O ex-ministro Gilson Martins. Gilson Machado. Desculpa, Felipe Martins. Tinha o senador Magno Malta, ele começou mais, só que depois que ele viu que como o presidente estava mal, né? Ele passou para o lado de temos que cuidar da cabeça do presidente. Certo. E mais quem? Tinha o deputado Eduardo. O filho do presidente? Filho do presidente. Eduardo Bolsonaro. Mas também era estanque, né? Ele chegava, falava e ia embora, voltava 2, 3 dias depois. E tinha o general Mário. E o general
Mário Acho que Mário Fernandes, né? Fernandes. Tá em um daqueles altos ali. Na época ele ocupava o... Na época ele era secretário executivo, não sei se era do General Ramos ou do... Acho que era do General Ramos. secretário executivo De algum ministério ali. do general Ramos. General Ramos. Inclusive ele fazia pressão, ia falar com generais, ia falar com o general Freire Gomes. Tanto que o general, ele quase foi, mas ele era muito ostensivo. Ele escrevia nos grupos de WhatsApp militar. Falava, Ou seja, ele abertamente defendia um golpe de Estado. ele achava que as Forças Armadas tinham que fazer alguma coisa. E tentava, de alguma forma, convencer os demais integrantes das forças. Inclusive, ele quase foi punido. O general Freire Gomes estava a um ponto de punir ele. O general Mário Fernandes atuava de forma ostensiva na tentativa de convencer os demais integrantes das forças a executar um golpe de Estado. Os demais integrantes? Das forças a executarem um golpe de Estado. E a própria primeira-dama, né, mas aí é muito mais desespero de mulher, né, que quando ela viu a mudança dela sair, ela quase que pirou, né, então, pânico. E aí... O que ela falou? Qual foram os atos? Não, ela falava pra gente tinha que fazer uma coisa, Isso lá no final do... Já no final, de dezembro no final, ali. Né? Que compunha também esse grupo. Que é o referido grupo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Michele. Assim, tem alguma situação mais específica em relação a essas pessoas, assim, mais contundente que o senhor se recorde? Não, essas pessoas iam, eles falavam com o presidente, almoçavam com ele, passavam a vez à tarde com ele, depois iam embora. Assim, eu não sei, eu não vi se levavam documentos, se discutiram documento, mas passava 2, 3, 4 dias sem ir, aí depois voltava de novo e falava mais com o presidente. Então, mas as conversas eram sempre no sentido que o presidente tinha que fazer alguma coisa, que ele tinha que... basicamente era, isso vai ser perseguido, isso vai ser preso, os filhos vão ser presos, todo mundo vai ser preso, né? Tem que fazer alguma coisa, a reeleição foi roubada, foi fraudada, né? Então, as envolvidas pessoas conversavam constantemente com o presidente, no intuito de convencê-lo a dar um golpe assim, de Estado, tendo como... Mas eu volto naquela ideia, eram pessoas que estavam incentivando ele a fazer alguma coisa, mas sem respaldo e sem nada. Tem que fazer. O grande mote era, só tem os cargos. Ele estava instigando o presidente a dar um golpe de Estado. O presidente... Instigavam constantemente o presidente da República. Constantemente não. Instigavam... Sim. Instigavam o presidente a dar um golpe de Estado. Que as pessoas afirmavam que o presidente tinha um povo, né? E tinha os CACs para como apoio para um golpe de Estado. Então, eu acho que basicamente A gente entra depois, no segundo momento. Do General Braga Neto? Pronto. Em relação, então, já que você abordou, em relação ao General Braga Neto, nós identificamos algumas conversas ali nas mídias apreendidas, né, que indicam também uma atuação dele nesse sentido. O que o senhor tem conhecimento em relação à ação dele em relação o General Braga Neto ia todo dia falar com o presidente. Ele era o que mais falava com o presidente, de manhã e de tarde. E ele que tinha contato com os manifestantes. Ele que atualizava o presidente sobre as manifestações. Agora, então ele seria o elo entre as manifestantes e o presidente, ali no sentido de atualizá-lo, né? Agora o que, assim, mas o que ele trazia, mas quando ele conversava comigo, eu não colocaria ele, assim, nas conversas que eu tinha com ele não colocaria ele no grupo dos radicais. Ele era um grupo que estava, assim,
com o presidente. Onde o presidente ia, ele ia. Esse era o sentimento. Não era... O Braga Neto ele tinha relação com o Ailton, que foi preso na operação das vacinas? Não sei. Não sei dizer, sabe? Não sei dizer. Não sei dizer. Com o Ailton... Eu acho que conhecer ele conhecia, mas acho que eles não trocavam mensagem. Eu acho que não. Não posso afirmar. Mais algum ponto que o senhor queira abordar nesse tema? Não, eu acho que basicamente nessa... teve uma reunião também, né, que essa também eu não participei, que foi logo depois das eleições, que eles começaram a tratar de transição, alguma coisa, né? Mas aí eu também eu não vou lembrar quem estava na reunião. Na saída da reunião, o ministro Bruno Bianco, ele chegou e me falou, pô, Cid, tira esses caras daqui, pô, tem muito cara aqui que está enchendo o saco do presidente, né? Querendo dizer que tinha gente ali, mas foi uma reunião oficial. Se bobear deve estar nos registros da presidência, mas eu não vou lembrar quem estava. Mas era para tratar de transição. Aí alguém ali deve ter... Mas também... que foi que eu me lembro, ele me chamou no canto e falou, pô, você tira o pessoal daqui, o pessoal está enchendo o saco. Mas você não tem conhecimento do que foi tratado? Não sei se foi tratado, não vou dizer que não posso dizer que eles levaram um documento, alguma coisa. O que me chamou a atenção foi ele me procurar, né? Acho que a gente fala no outro ponto. No outro ponto, o tópico está excelente. Não necessariamente após a eleição, né? Que foi antes também. Na verdade, começa antes e depois vai depois. ultrapassa. Isso, A gente pega o específico. Beleza, perfeito. Né? Então, Mais algum ponto que o senhor queira tratar nesse eixo? Não, acho que, basicamente, eu acho que eu acho que é essa linha, né? Tá. Se tiver mais alguma coisa que quer que eu responda agora... Sim, mas aí depois a gente vai aprofundando. Especificando, aprofundando. Mas que o geral do que eu vi, o que aconteceu nesse e até mesmo assim, por mais que nessas 8 semanas eu passei 4 fora, eu tinha eu mantinha contato com o meu pessoal que estava lá, né? Até porque o general Freire Gomes queria saber, então estava em São Paulo, o general, pô, como é que tá as coisas aí? E aí eu ia reportando para ele, eu ia acompanhando. Entendi. Eu posso fazer uma pergunta? Vontade, né? Ali no pós-30 de outubro, teve um pessoal que exercia muita influência com relação a essas pessoas acampadas, que são os nomes conhecidos e que inclusive tem registro de ingresso ali no Alvorada, como Oswaldo Eustáquio, Bismarck. Isso. Você teve contato com esse pessoal ali, que eles tinham uma interlocução, que eles entravam, saíam, passando mensagem? Isso. O pessoal do Hipócritas, né? Isso. E o Oswaldo Eustáquio, que eu me lembro, foram uma vez no Alvorada. Foi logo no começo, quando os manifestantes começaram a ir para frente do Alvorada. E na saída prenderam, acho que um pastor. Prenderam alguém, a Polícia Federal prendeu alguém. Ali na saída. E aí eles ficaram com medo e ligaram para o presidente. Que acharam que eles iam ser presos também. O presidente, não, entra para cá. Aí eles entraram. Aí entraram os dois. Aí eu falei, presidente, o Oswaldo Eustáquio é mais complicado, você vai receber ele aqui, vai dar problema. Aí o presidente mandou botar num carro e foi pro hotel, foi para onde ele estava. E os dois outros do Hipócrita jantaram com o presidente. E eles tinham contato telefônico direto com o presidente? Tinham contato com o presidente. Eles falavam comigo algumas vezes e tinham contato com o presidente. Mas isso aí já é dia. E como que era essa interlocução do presidente, eles e o povo lá fora? O papo foi, não teve, nesse jantar eu estava. A gente foi jantar na cozinha, na parte de baixo ali, o presidente gostava de jantar na cozinha, né, o pessoal fritava um bife ali, mas não teve diretriz, não teve nada, faça isso, faça aquilo, não, foi mesmo para tirar o cara daquela confusão toda, conversar com os caras. Inclusive, aí eu pedi para eles, para pedir para o povo não ir mais para frente do Alvorada, porque estava fazendo mal para o presidente. Tanto para o presidente como para a dona Michele. Quando juntava aquele povo lá na frente, ele como pessoa, né, ele ficava muito para baixo. Isso é dia 12, quando prende o pastor indígena lá de Sererê? Eu acho que foi bem antes. Foi quando prenderam, eu não sei, eu não vou lembrar, mas acho que na saída do Alvorada, quando o pessoal estava saindo,
a Polícia Federal pegou uns 2 ou 3 caras ali na... Na saída da Alvorada foi o Sererê mesmo, mas eu acho que não foi esse dia. Mas não foi nesse dia do Oswaldo Eustáquio, não. Acho que foi antes. Né? Agora, eu não posso dizer, não me lembro se o pessoal do Hipócritas, nesse período, foi mais vezes lá. Mas que eles já tiveram várias vezes encontrado. Como o presidente encontrava Augusto Nunes, todo o pessoal ali dessa mídia de direita, ele encontrava, ele falava. Né? Então era... Mas nesse período eu lembro desse dia. O presidente tinha contato com o pessoal. Mensagem subliminar, não sei o quê. Oswaldo Eustáquio, que não, integrante isso do foi grupo isso. Hipócritas. Essas mensagens subliminares que saíram eram ridículas. Né? O exército assinou uma portaria tal, a pessoa, agora, assinou uma portaria. Às vezes é transferência normal de general, coisas cotidianas. Mas isso teve, o pessoal do Hipócritas, eles estiveram lá nesse contexto. E aí depois da janta, eles entravam no carro e foram para o hotel onde eles estavam. Mas depois eles não acompanhavam depois. Eles não dormiram lá. Não. Tem o dia dessa prisão? Quando foi? O Sererê foi no dia 12 de Mas dezembro. foi nessa data aqui? Agora eu não lembro. Não, sim, eu acho que eles dormiram lá. Putz, agora... Eu acho que eles dormiram lá. Nesse dia... O pessoal do Hipócritas. Os 2 do Hipócritas. Era aquele branquinho... Bismarck e o barbudo. O principal. Foi isso mesmo. Eles dormiram. Dia 12. Eles dormiram lá, confirma. Que no dia Foi dia 12 de A prisão do Sererê foi dia dezembro. 12, eles tentaram invadir aqui a sede. Foi dia 12 do 1, né? E aí, Não, 12 do 12. reportagem 12 do 12. Eles estavam lá. 2022. Mas foi à noite, eles entraram à noite. Isso. Isso, Aí, o Sererê saiu de lá de noite isso. já. O Eustáquio nem teve contato com o presidente. Hipócritas, põe Saiu do carro, entrou no carro e foi embora. Eu vou ver o nome do outro Os outros 2 almoçaram, jantaram lá com o presidente e realmente eu acho que... Agora não sei se o presidente ofereceu eles para dormir, eles não quiseram. Agora eu não vou lembrar. Quem era o Bismarck? Quem que era o outro? Que eu lembro que estava era o Bismarck Fugaz. Era Bismarck e Paulo Souza, não? Bismarck e outra pessoa. Eu não sei, acho que é Paulo Souza o nome do principal, né? Paulo Souza. Que no dia 12 após a prisão do Paulo Souza. No dia 12, após a prisão do... Eu não me lembro. Para mim tinha sido antes. Quem? Em nome da prisão do... Sererê. Do cacique Ele foi... Sererê. Ele foi preso aonde? Foi na prisão do Fora do cacique Alvorada. Sererê. Do Alvorada Então foi Na esse saída, dia. na saída do Palácio da Alvorada. Aí teria sido o Bismarck Fugaz, o Paulo Vitor Souza e o Oswaldo Eustáquio. Que teriam entrado no Planalto, no Alvorada. Oswaldo Eustáquio, Paulo Souza e o Bismarck, né? Eles entraram em contato com o presidente. E aí eles foram para dentro do Alvorada, né? Com medo de serem presos. Naquela confusão estava com medo de ser preso. Aí entra aqui que a gente conversa aqui. E aí o Oswaldo Eustáquio, a gente já descartou, não, vai embora, botamos no carro, levamos embora. E eles ficaram jantando lá com o presidente, os outros 2. Entraram em contato com quem? Com o presidente. Com o então presidente da República, Jair Bolsonaro. Isso aí no dia lá, tudo ele estava no Bismarck. Que o presidente da República, Jair Bolsonaro. Que Jair Bolsonaro autorizou a entrada dos referidos jornalistas no Palácio da Alvorada. Isso. Eles autorizaram no intuito de evitar uma possível prisão deles, né? Eles estavam com medo de ser presos, né? Se fossem presos.
que aí o Oswaldo Eustáquio ele foi levado num veículo Isso, da presidência no local que ele estava. para o hotel que estava hospedado. E os outros dois eles ficaram no Palácio da Alvorada. Nesse jantar, eles falaram alguma coisa de sair do país? Chegaram a comentar? Não, acho que não. Não, falar sair do país não falaram não. Foi assim, reclamações, né? O pessoal reclamando, perseguição, fraude, aquele negócio tudo, mas não... Permaneceram no palácio, né? Permaneceram no Palácio da Alvorada. Aí eles jantaram e dormiram? Agora eu não me lembro, acho que o presidente ofereceu para eles dormir, mas eu não lembro se realmente eles dormiram ou não, mas realmente levantou essa ideia. Eu não me lembro se eles dormiram ou não. Que Bismarck e Paulson jantaram no Palácio da Alvorada com o ex-presidente. Eu acho que inicialmente eles falaram que queriam, depois falaram que não queriam. Agora eu não estou lembrando bem como é que foi essa... Ex-presidente. Alguns dias depois disso aí, os três pegam um bimotor e saem do Brasil e vão para o Paraguai. Eu vi o vídeo. Falando que estão indo para a missão mais importante da vida deles e tal. Isso faz algum sentido? Não. Para aquele contexto ali da não, porque não. Não, porque acho que depois perdemos contato com eles. E aí? Eles jantaram e depois só não se eu não recorda, lembro porque se- não se recorda se refis de jornalistas dormiram no Palácio da Alvorada. Eu lembro que eles escreveram um texto, né? Fizeram um texto que leram no Congresso, não foi? Sim, uma carta aberta. Carta aberta ao tal. povo, dando... Ele foi um dos que leram. É. Inclusive, isso ensejou a decretação de Da prisão. prisão dele. Foi quando ele convocou ostensivamente as Forças Armadas, deu um Deu ultimato. um ultimato às Forças Armadas, né? Mas isso nós não tivemos... A gente ficou sabendo do texto, mas assim... O presidente pediu para eles fazerem. Não, eu não presenciei. Né? Não sei se você acha conveniente perguntar isso agora, mas esse período aí, pós-eleição, ele teve algum contato com o Carlos Zambelli? Eu acho que... Não me lembro. Porque a Carla Zambelli, depois daquele negócio dela da arma, tudo, ela ficou muito ruim para ela, né? Então eu acho que não. Eu não estou lembrando dela ter ido lá, nem ele ter falado com ela. E ele comentou alguma coisa, se ela tentou contato, ele recusava? Essas versões aí que a gente vê na mídia, elas são coerentes com o que o senhor presenciou? Ele tentou se afastar um pouco dela. Isso, porque a Carla Zambelli era uma apoiadora muito incisiva e às vezes ela saía da curva, né? E acabava atrapalhando de alguma forma. Então agora eu não me lembro se ela foi lá, ou se ele recebeu ela, ou se ela não quis mais receber ela. Porque tentar contato com certeza ela tentou, conhecendo, né? Mas ela meio que sumiu do cenário, assim, não foi algo que me chamasse a atenção, não. Nós vamos abordar um pouco mais adiante esse outro tópico, esse fato todo aqui, dela, hacker, tudo. Tá. Eu queria só perguntar como agora o senhor focou muito ali Sim. de 30 ao primeiro, especialmente nesse período de 30 de outubro. Porque assim, foi o período exatamente que a gente acompanhou. Tanto que de 31 de dezembro até 8 de janeiro, já não tinha mais contato nenhum. Certo. Cid, você falou que ficou algum tempo longe da Alvorada. Isso. Pra gente... Como é que foi esse período? Eu fiquei de 7 a 11 de novembro, na semana de 7 a 11 de novembro, eu estava em Goiânia, porque eu ia receber um comando, eu ia comandar o batalhão de ações de comandos em Goiânia, então eu já estava Esse foi um período que eu, particularmente, estava passando as funções já para a nova equipe, que ia ficar com o presidente, já estava em contato com o novo ajudante de ordem, que ia ser do Lula, né? E já estava tocando minha vida para a mudança. Então eu fiquei, da semana de 7 a 11, eu fiquei em Goiânia, recebendo nova função.
Da semana de 22 a 28 de novembro, eu estava no Rio de Janeiro, acompanhando a minha filha. Inclusive, eu acho que foi nesse período que o documento estava rodando. Né? Depois de 27 de novembro a 4 de dezembro, eu estava em São Paulo, acompanhando a competição da minha filha. Né? Isso, já passei no último depoimento, né? Essas datas a gente tinha passado. E de 13 de dezembro a 19 de dezembro, eu estava em Itatiba competindo com a minha filha. Então, minha filha compete, né? Então eu queria levar ela nessas competições. E foi um período que, como eu já estava deixando a função, eu consegui acompanhar mais próximo essas viagens dela. Eu estava no período já de desligamento, chama de desenganchar, né? Tirou. De 20, as datas corretas foi 11, no dia 11, 9, 10 e 11 eu estava em Goiânia, de novembro. De 23 a 28 de novembro eu estava no Rio de Janeiro. De 28 de novembro a 4 de dezembro eu estava em São Paulo. De 13 a 19 de dezembro eu estava em Itatiba, São Paulo. Esse foi o período que eu estava fora. Certo. Mais alguma coisa? Eu tenho mais um detalhe. Você citou algumas vezes a questão dos CACs. Isso. Como sendo tropa Isso. para os radicais. Como que isso era visto aí? Por que os CACs? Não tinha ligação, não tinha organização, não tinha nada. Porque é o que eu falava. Conversava com esse pessoal, com quem chegava e falava, não, tem o povo na rua, é tudo genérico. Né? Tem o CAC, tem o povo. Mas eles entendiam que os CACs apoiariam o presidente em qualquer tomada de decisão. Ia estar junto. Mas não tinha. Eu falei, esse pessoal ele ia estanque, eles iam isolados. Não tinha uma organização, não tinha um cabeça, preparamos uma manobra aqui, né? Já tem 1000 CACs, esses CACs vão cercar o Congresso. Os apoiadores vão borrar, o outro vai na casa do Alexandre de Moraes, vai fazer, não tinha, era muita narrativa. Queriam convencer o presidente a fazer uma coisa e queriam que as Forças Armadas fizessem. Por isso que o grande exemplo que eu dava é isso aí, queriam que o presidente saltasse de paraquedas, sem paraquedas, e o cara na arquibancada bonitinho sentado. Mas eles viam os CACs na ausência de apoio de parte das Forças Armadas, a utilização dos CACs como... Seria uma tropa civil seria uma para em caso de tomada de decisão de um golpe. Mas assim, era algo, eu digo para o senhor, era algo muito genérico. Mas tinha alguém específico que... Não, de CAC não. Nós temos CACs. Não. Nunca chegou... Tanto que nesse período, acho que nenhum CAC foi lá dentro. Aqueles CACs, né? Nenhum CAC foi lá dentro. Pelo menos que eu me lembro, eu acho que não. O presidente tinha pouco contato com os CACs, assim, em termos de liderança de CAC, ele tinha pouco. Ele pouco falava com as pessoas. Era mais Eduardo, né? O Eduardo que tinha um contato maior com os CACs. Certo, então, acho que encerrar, né, essa parte do eixo. Às 12 horas e 42 minutos, a gente encerra a oitiva em relação ao referido eixo de atuação. Começa de novo. Quer que eu fale? Tinha pergunta que você começou uma segunda etapa. Não. Eu só digo uma coisa, meu velho. O bagulho é doido. O processo é lento, mas o juiz é Xandão, papai. Tá ligado? Isso aí é só o começo, esse bagulho de golpe. Ainda falta aqui inserção de dados falsos. Falta também bagulho de gabinete do ódio. Tem uns papos aqui sobre outros fatos pertinentes. Abuso da estrutura do estado de Ibraipá. Desvio de joia referente a bagulho de ouro branco. Aí tem o do ouro rosé aqui que tá dando erro pra baixar, mas quem sabe em breve, né? Bora ver aqui, eu vou deixar no final desse vídeo pra clicar em cima já o... que é o dos dados falsos e pá do cartão de vacina, que vai ser o próximo a ser lançado e tal. Por favor, se inscreve no canal, deixa like, comentário, reforça que tem playlist também pra dar uma sacada de todos os depoimentos desse bagulho aí. E de sequência eu já vou jogar outros também, tá ligado? Não referente a esse bicho aí que é X9. O bagulho é doido, esse bicho chora fácil também, meu irmão. Tem dia que ele tá sentimental.
Ei, tamo junto, até a próxima. Pra golpista sem anistia e sem saidinha, golpista bom. É golpista preso, bom, véi. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!